Jesus. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, tá certo? Que Jesus possa nos inspirar, possa iluminar nossas mentes, para que possamos aprendermos juntos. E, na verdade, Herculano Pires gostava muito de falar nisso, que em matéria de espiritismo não há mestre nem doutores, somos todos aprendizes, todos, sem exceção. Agora tem aqueles que vão estudar um pouquinho o assunto e vão transmitir, mas na verdade a gente está compartilhando, compartilhando aquilo que a gente está estudando, e todo aquele que deseja um dia também poder fazer a divulgação é uma coisa muito boa e que requer um certo preparo. A gente faz aquele preparozinho, é necessário a gente estudar, conhecer a doutrina, para poder compartilhar a mensagem de uma forma fidedigna, para que a gente não comece a colocar nossas ideias pessoais. Então é muito importante. A gente falava ontem numa casa espírita e era sobre uma obra de Ivone do Amaral Pereira, que é A Luz do Consolador, e a mensagem que a gente comentou era justamente era o convite ao estudo. E é importante, ela falava muito da questão de que quando a gente vai divulgar a doutrina espírita, a gente necessita conhecê-la, e na hora de divulgar conforme aquilo que a gente conheceu e compreendeu, não inventar coisas. E não é raro a gente ver as pessoas querendo colocar as suas ideias pessoais. Não é raro também, porque a maioria de nós vem de outras religiões, com algumas exceções, mas a maioria vem de outros lugares, aí traz aqueles conhecimentos daqueles locais, e às vezes quer implantar na sua fala coisas que não são da doutrina espírita. Então, tem que ter esse cuidado. Não que seja ruim o que é pregado, por exemplo, na Igreja Católica, no templo evangélico, tudo é ótimo, mas cada coisa tem o seu lugar próprio, porque aquele tipo de mensagem atende a um determinado grupo de pessoas. O Espiritismo tem uma outra mensagem que atende um outro grupo de pessoas. Tem que ter esse respeito, todos esses caminhos vão nos levar a Deus se nós o permitirmos, porque também não adianta a gente conhecer os ensinamentos e a gente não deixar que eles façam parte da nossa vida. Como é que pode, por exemplo? Porque algumas pessoas dizem que a maioria dos espíritas lidam de uma maneira diferente com a morte, com a dor. Há até quem diga que espírita gosta de sofrer. Bom, vocês são espíritas, vocês gostam de sofrer? Espírita não. Espírita é como qualquer outro, ninguém gosta de sofrer. A diferença é que, pelo conhecimento que a gente tem, você vai encarar a dor de uma forma diferente. Vai tentar, vai se esforçar para não se desesperar. Mas vai sofrer, vai chorar. Quando você perde um ente querido, você sabe que ele continua vivo, mas não quer dizer que você não vai ter a dor daquela separação que é momentânea. A gente vai se encontrar novamente, mas deixa a dor. E o espírita vai ter o direito de chorar também. Agora ele não vai querer se jogar no caixão, aquelas coisas. Me enterre junto, me leve junto. Coisas que a gente vê por aí. Antigamente até tinha pessoas que eram pagas para fazer as carpideiras, Não sei se ainda tem isso hoje, talvez, acho que não, Enfim, não faz mais sentido a gente ficar fazendo aquele dramalhão. Com todo respeito, quem fizer é uma questão sua, mas para nós espíritas a gente já procura não fazer mais isso, mas não quer dizer que esteja gostando de estar doente, de estar desempregado. Não, o espírita não gosta disso. Uma pessoa como outra qualquer tem a necessidade e precisa trabalhar. Enfim, então são essas questões que a gente precisa ter em mente para que o espírito é uma pessoa como outra qualquer, que tem os seus problemas como outras pessoas qualquer, que não é um privilegiado de Deus como ninguém é. Na verdade, somos todos privilegiados, essa é a grande verdade, que somos todos muito amados por Deus. Então, na hora de divulgar a doutrina, a gente precisa estudar um pouquinho, se preparar. Tem uma historinha que eu gosto de contar, que é rápido, inclusive se preparar até para fazer a própria oratória, Não que ele precise se tornar um grande orador, nada disso, mas alguns cuidados básicos a gente tem que ter de como falar, de como se comportar, de não ficar... Que tem aprender algumas técnicas, para aprender para onde olhar, aprender onde colocar as mãos. Esse é o maior desafio para quem vai falar em público, onde colocar as mãos, Então a pessoa aprende algumas técnicas, tudo bem. É importante fazer esse tipo de treinamento para que ele possa fazer bem o trabalho. Porque se a gente começa alguns equívocos, não pode ficar tão à vontade. É bom a gente ficar à vontade quando vai falar, mas tem que ter para não ficar à vontade demais. Certa ocasião eu vou contar essa história, não tem problema que você não conhece a pessoa,
aí não tem problema nenhum. Mas é um cuidado que ele tem que ter. Olha só o que aconteceu com ele. Eu fui assistir uma palestra num centro que eu fazia parte. E aí, era uma moça, uma jovem, e ela começou a falar, e estava muito boa a palestra. Bem montadinha, bem cadeadazinha, ela estudou bem direitinho e tal, assunto. Num dado momento, ela pegou um livro, mas eu vou ler um trecho. Aí ela pegou o livro, começou a ler, e de repente ela parou e começou a cutucar a orelha assim, ó. Mas o pior vinha depois ela fez assim, ó. E aí, a palestra era muito boa, mas eu não consegui parar de pensar naquilo, eu não conseguia mais ouvir o que ela estava falando. Veja, foi uma coisa pequena, mas que dispersa a atenção das pessoas. Aí a pessoa para de pensar no conteúdo, no que a pessoa está falando, para pensar naquela coisa, ela cutucando o ouvido. Foi uma distração, tá vendo? Mas a pessoa tem que, ao falar na tribuna, você não pode ficar tão à vontade, você não está na sua casa, não está na sua intimidade. Né? Então a pessoa vai ali e faz. Não, são pequenas coisas, parece bobagem, mas tem que ter esse cuidado. Não que ela tenha cometido, não cometeu nada de grave, né? Não fez mal a ninguém. Mas são pequenas coisas que a gente tem que aprender para poder fazer a nossa divulgação da melhor maneira possível. Mas o principal é realmente a gente transmitir conforme aquilo que a gente estudou, conforme Kardec, conforme Jesus. E dentro das nossas possibilidades, a gente falar ao mesmo tempo que está se esforçando por vivenciar aquilo que a gente está falando. Não quer dizer que a gente já tem que ser senhor desses assuntos, já domina a paciência, já é a pessoa mais doce, já é a pessoa mais amiga, fraterna. Não, mas é uma pessoa que está tentando. Esse tentar nos dá uma autoridade para falar que faz toda a diferença. Né? Quando a gente está assim, meio desleixado com relação à vivência daquilo que ele está falando, isso deixa a nossa fala meio vazia. É uma fala meio oca, que não toca muito os corações das pessoas. Pois bem, então esse pequeno comentário aí, a gente queria só para iniciar, é o tempo que vocês se esquecem um pouquinho dos problemas lá de fora, ficaram pensando no coisinha da mulher, não foi ela cutucando a orelha, eu fiquei também, não passei dias pensando nisso. Até hoje, nunca esqueci, faz anos isso, eu nunca esqueci. A Deus abençoe. Pois bem, hoje nós temos o grande prazer de receber o nosso grande amigo Rômulo Vasconcelos. Certo? Que é lá do Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, e que já está há algum tempo aqui em Caruaru, assim como nós, ele não é daqui, ele é do Ceará, não é isso? Mas já está aqui há um bom tempo, já é caruaruense, né? E ele tem feito um trabalho muito bonito aí, tem ajudado em várias casas, fazendo esse intercâmbio, né? Levando a mensagem, os temas que ele gosta de estudar. Ele trabalha com psicanálise, né? Então é um profissional da área, mas ele... as suas falas são sempre muito bem montadas, tanto ele traz o conhecimento, né, das áreas que ele estuda, das áreas do seu trabalho, mas também tudo fundamentado com a doutrina espírita, e nos toca, sempre tem nos trazido temas bem interessantes, tá certo? Para o nosso aprimoramento. E aprende junto, né? Muito bem, então o tema que ele vai tratar hoje é o que Deus juntou, que não separe o homem. O que Deus juntou, que não separe o homem, é isso mesmo, né? Bom, então, vamos fazer a nossa prece e, na sequência, vamos ouvir o nosso irmão Rômulo, tá certo? Então, o irmão Tarcísio, por gentileza, poderia fazer a prece inicial. Boa tarde a todos. Eu fico feliz quando um conterrâneo vem fazer uma palestra, né? Eu, como cearense, acho bom danado, porque eu só está perto, a gente já sente saudade do Ceará. É uma palestra boa, com certeza será iluminado. Pedimos a Deus que nos proteja, espiritualidade amiga, Mestre Jesus, nos proteja, nos ilumine, proteja nossos irmãos que estão precisando muito de luz, de paz, de saúde. Nossos irmãos que estão aí entregues à desigualdade social. Pedimos, Senhor, tenhamos uma boa semana, sejamos felizes, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Então, meus irmãos, vamos dar início ao nosso trabalho. Uma palavra, então, nosso irmão Rômulo. Boa tarde, gente. Boa tarde.
Mais uma vez, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E assim, não é para doutrinar, não é para ensinar. É como o Alan falou, a gente vai compartilhar, a gente vai, se for o caso, trocar ideias, trocar energia, com base no Evangelho do nosso irmão maior. E hoje, esse tema que é extremamente interessante, o que Deus juntou, que não separe o homem, né? A gente vai falar um pouquinho de relacionamentos. Aliás, está fazendo muito sucesso quem fala de relacionamento, né? A gente vê palestrantes, a gente vê padres, a gente vê pastores na internet falando sobre relacionamentos. E parece que atrai muito a atenção, porque faz um sucesso gigantesco quando se fala de relacionamentos. Só que a gente vai tangenciar o assunto relacionamento. O nosso foco é a palavra do Cristo. O que é que o Cristo quis dizer quando ele falou isso? Qual era a mensagem do Cristo? Então, uma coisa interessante desse nosso tema é que ele está no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. E, se não me engano, é o único capítulo que não tem instrução dos Espíritos. Será que os Espíritos não quis se meter numa coisa que é eminentemente humana, como os nossos relacionamentos? Mas é um capítulo que realmente não tem instrução. E a base deles está em Mateus capítulo 19, versículos 3 a 9, que eu peço licença a vocês para ler. Os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não leste que aquele que criou o homem, desde o princípio, os criou macho e fêmea? E por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não formarão os dois, senão uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Gente, nessas pequenas frases, a gente tem uma imensidão de coisas para investigar, para entender. Porque o Cristo, ele passou 3 anos nos ensinando. E ele falou muito pouco, mas ele disse muito. Mas como assim falou pouco e disse muito? Nós, daqui a 10 mil anos, daqui a 20 mil anos, ainda vamos estar descobrindo coisas novas por trás dessa palavra do Cristo. Por isso que nós não devemos nunca nos conformar com a literalidade. A gente deve sempre procurar o que é que está por trás, o que é que significa, de fato, aquela mensagem do Cristo. Bom, antes de mais nada, será que os fariseus queriam saber se era possível ou não o divórcio? Eles não queriam saber isso porque todo mundo naquela época, principalmente na cultura farisaica, aceitava o divórcio. Estava inclusive na lei de Moisés. No livro Deuteronômio, lá estava muito bem especificado o instituto do divórcio. Então, o que eles queriam saber do Cristo? Já que o divórcio estava tão sedimentado naquela lei, só existiam 2 condições para se divorciar. O homem tinha que dar uma carta de despedida, olha que nome feio, né? E tinha que devolver o dote. Como tinha que devolver o dote, começou a hipocrisia. Não existia mais nada naquela relação, mas se mantinha. Por quê? Porque ninguém queria meter a mão no bolso para devolver o dote. Mas eram as 2 condições. Era uma carta de despedida para demonstrar para aquela sociedade que aquela mulher estaria livre e devolver o dote para a família da mulher. Então, o que é que os fariseus queriam do Cristo? Queriam colocar o Cristo contra determinada fatia da sociedade judaica. Porque na época tinha 2 correntes. Uma corrente que era chamada corrente Shammai. Era uma corrente muito rígida. E segundo ela, só poderia haver o divórcio em 2 circunstâncias. Ou se ocorresse o adultério só da mulher. O adultério da mulher. Ou então se a mulher impedisse o marido de cumprir a lei mosaica. Eram as 2 formas que a corrente Shammai admitia o divórcio. E tinha também uma corrente Léo, que era extremamente flexível. Segundo essa corrente, você poderia se divorciar por qualquer motivo. Qualquer um. O que é que os fariseus queriam? Se o Cristo disser, porque a pergunta deles, pode o homem despedir sua mulher por qualquer motivo? A essência da pergunta era essa, por qualquer motivo. Ou seja, eles queriam que o Cristo assumisse ou uma posição ou outra. Porque se o Cristo dissesse, pode haver o divórcio por qualquer motivo, estava se abraçando com a corrente Léo, e se indispondo com os que defendiam a corrente Shammai.
Se ele dissesse, não, só em motivos específicos que estão na lei, aí eles estariam abraçados com a corrente Shammai e repudiando a corrente Léo. Então, na realidade, o farisaísmo, mais uma vez, queria colocar o Cristo numa sinuca de bico, deixar ele sem saída. Mas o Cristo tem um jeito crístico de ser e dá uma resposta ignorando completamente essas correntes de interpretações humanas. E o Cristo dá uma resposta com base na lei do amor. Não toma conhecimento de quem é adepto de Shammai e não toma conhecimento de quem é adepto de Léo. E o Cristo cita, na resposta dele, algo que estava no livro Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco hebraico, Pentateuco judaico. E esse livro Gênesis, eu vou ler aqui para vocês perceberem como é exatamente igual às palavras do Cristo. Aquele que criou, isso é capítulo 1, versículo 27 de Gênesis. Aquele que criou o homem desde o princípio, os criou macho e fêmea. E por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher. E não farão os dois senão uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Já já a gente vai entender por que o Cristo respondeu citando Gênesis. Os fariseus levaram a dúvida com base em Deuteronômio. E o Cristo respondeu citando Gênesis. Mas vamos ver pedaço por pedaço dessa resposta do Cristo. Deus criou homem e mulher. O Cristo disse que um ou outro era superior. Na Gênesis tinha escrito que um ou outro era superior. E aqui cabe uma reflexão para a gente trazer, inclusive para a nossa modernidade, nos nossos tempos atuais, que nós dizemos repetidamente que são tempos modernos, evoluídos. Será que estamos tão evoluídos assim? Vocês já ouviram falar a expressão sexo frágil? É o homem, né? Todo mundo diz que é a mulher, né? Vamos lá. Os homens morrem de doenças cardíacas 30% mais que as mulheres. Os homens morrem 45% a mais que as mulheres de doenças hepáticas. O homem morre 50% a mais de doenças cardiovasculares. O homem morre 2 vezes mais de câncer do que a mulher. Atualmente tem 17 mil mulheres na fila de transplante de órgãos. Sabe quantos homens tem? 35 mil. Então quem será que é o sexo frágil? O homem só tem uma força física maior do que a mulher. Mas parece que se a gente for colocar isso numa balança, parece que o sexo frágil é o homem. A impressão que a gente tem é essa. Inclusive tem um grande amigo meu que ele tem uma escola de dança em Fortaleza. E ele diz que a maior dificuldade que ele tem é na melhor e terceira idade. Porque só tem viúva. Os homens já morreram todos. Aí ele diz, homem, você já viu excursão no Caribe dos viúvos? Não. Mas excursão no Caribe das viúvas tem aos montes. Porque a mulher vive em média 9 anos a mais que os homens. Então, que mentira foi essa que disseram e que nós terminamos acreditando? Vamos pensar sobre isso? Porque nós vivemos já na modernidade, então precisamos ser modernos, precisamos atualizar, precisamos interpretar a voz do Cristo. Deus criou homem e mulher. Não tem uma hierarquia. Por que será que os homens são tão frágeis? Eu tenho uma teoria que é por causa do machismo, justamente por causa do machismo. Que o homem se cobra mais, o homem se pune mais. O machismo reprime a mulher, mas reprime o homem também. Que não pode falhar, que não pode errar, que tem que ganhar mais que a mulher, que tem que suprir sozinho. E vai se cobrando, aí vem as doenças hepáticas, as doenças cardiológicas, o câncer. Por isso que ele morre muito mais cedo. E o feminismo? É o outro lado. Vida é equilíbrio. Vida é equilíbrio. Nós temos, normalmente, os equívocos estão nos extremos. Vida é equilíbrio. E o nosso irmão maior, o Cristo, vem nos ensinar isso. A termos uma vida de equilíbrio. Em outro momento, o Cristo diz, formarão uma só carne. Pode parecer uma coisa estranha, né? Será que a gente vai perder nossa individualidade? Quando o Cristo diz, formarão uma só carne, ele estava dizendo, não é um só espírito. Uma só carne quer dizer que quando eu me relaciono,
sobre o palio da lei do amor, eu estou com compromissos materiais em comum com aquela outra pessoa. Uma só carne remete à matéria. Então, a partir daquele momento, eu assumo compromissos no mundo material em comum com aquela outra pessoa que eu resolvi trilhar o meu caminho. Cada qual mantém a sua individualidade espiritual. Cada um continua com as suas missões individuais. Cada um deve manter a sua individualidade. Então, uma só carne quer dizer que os dois abraçam compromissos no mundo material em comum. E aqui a gente começa a descortinar a genialidade do Cristo. Eu sei que eu sou muito pequeno, eu sei que eu sou muito ignorante ainda, mas quando eu começo a perceber a genialidade do Cristo, eu me espanto. Por que que ele citou a Gênese em contrapartida do que estava escrito no Deuteronômio? Porque o Deuteronômio era extremamente machista. O homem ia despedir a mulher não podia despedir o homem. Aí o Cristo traz a Gênese. Porque naquela época, e ainda hoje os nossos irmãos judeus assim interpretam, o livro antigo tem muito mais força que o livro novo. Gênesis era o primeiro livro do Pentateuco, Deuteronômio era o último. Então, quando o Cristo responde, dando a igualdade entre os sexos, que está bem clara na Gênese, ele estava puxando o tapete, e nós, hipócritas e judeus daquela época, ele estava dizendo, vocês não sabem que a interpretação, quando tem um choque de interpretações, a que vale é a do livro mais antigo, aí o Cristo cita Gênese. Depois de Gênesis teve Êxodo, Levítico, Números, depois foi que teve Deuteronômio. São 5 livros. E o Cristo cita aquele que é o mais forte, que é o primeiro, que é o mais antigo, que é o que veio antes, para quebrar toda a estrutura farisaica. Vamos ver como o Cristo quebrou a espinha dorsal e desmantelou a nossa intenção que queríamos desmoralizá-lo. Na Gênesis está escrito e o Cristo repetiu: o homem abandonará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Isso foi um golpe de morte no farisaísmo. Por quê? Naquela época, na cultura daquela época, a mulher abandonava tudo. A família, os seus costumes, e ia morar com o marido na casa do sogro, por causa do paternalismo. Aí o que é que o Cristo diz, repetindo o que estava em Gênesis? O homem abandonará pai e mãe e se unirá à sua esposa. Isso para eles era uma desmoralização. A mulher tinha que sair de casa, mas o homem também tinha que sair, quebrando as tradições da época. Andando um pouquinho mais nesse sentido para a gente saber se pode ou não existir o divórcio, Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11, ele diz que a mulher não se aparte do marido, que o marido não deixe a mulher. Parece que o cerco está se fechando de realmente o divórcio não é uma coisa muito de Deus, né? Será? Só que tem uma questão aqui que a gente precisa analisar. O que Deus juntou. O que é que Deus juntou? Será que Deus me juntou a minha esposa porque eu tenho uma certidão de casamento? Então quer dizer que Deus agora pode ser confundido com um papel? Será que Deus juntou aquele que teve uma cerimônia muito bonita, uma recepção maravilhosa, com um padre, um pastor, um guru, um palestrante espírita dizendo palavras maravilhosas? Será que Deus juntou aquilo ali? Não necessariamente. O que Deus juntou é o vínculo de amor. É um casamento com a união, com o amor. Isso nos traz compromissos familiares e compromissos conjugais, que atendem a compromissos muito maiores do que os do homem e da mulher, ou do homem e do homem, ou da mulher e da mulher. Isso atrai compromissos gigantescos, que interessam a uma ordem divina. Por isso que o homem não deve separar o que Deus uniu. E o que Deus uniu é o que foi unido pelo viés, pelo manto, abraçado pela lei do amor. E aqui peço vênia para mais uma vez fazer um alerta. Lei do amor entre um homem e uma mulher. Lei do amor entre um homem e um homem. Lei do amor entre uma mulher e uma mulher.
Nós não podemos jamais cogitar de discriminar os nossos irmãos e as nossas irmãs que são homoafetivos. Nós, espíritas, entendemos perfeitamente o porquê da homoafetividade. Entendemos que isso é uma consequência natural das muitas entradas e reentradas nesse mundo físico. Então não podemos cogitar de agir com preconceito em relação ao amor de um homem com homem e de uma mulher com a mulher. E aqui eu trago o próprio Chico Xavier para nos ajudar. Perguntaram a ele o que é que ele achava do amor entre dois homens. E ele, com aquele jeitinho maravilhoso de ser, disse: tu já deste a resposta. Se é amor, quem é que pode ir contra? Outra vez perguntaram a ele se poderia um homoafetivo. E, gente, eu trato por homoafetivo porque a questão é muito maior do que a sexualidade. Homossexual parece que a gente resume a sexualidade. E para mim é uma questão de afeto. Por isso que eu prefiro a expressão homoafetivo. Então perguntaram a Chico se um homem afetivo poderia trabalhar numa casa espírita. E Chico disse: pode, desde que ele trabalhe e trabalhe. Ou seja, não faz diferença nenhuma se ele é homoafetivo ou se ele é heteroafetivo. Mas o que Deus uniu é o que está baseado na lei do amor. Pessoas que estão ali para compartilhar a existência, compromissos conjugais e familiares, que atendem a desígnios superiores. Por isso que é tão danoso nós quebrarmos esse compromisso. Porque não é simplesmente eu estou quebrando esse compromisso que foi construído sob o palio da lei do amor. Não tem problema, é só entre mim e aquela pessoa. Não. Existe algo muito maior que circunda aquele compromisso. E quando a gente quebra isso, a gente vai passar por instrumentos reequilibrantes. Às vezes a dor, às vezes a gente é visitado para perceber o que fez e o que está fazendo. Então a pergunta: o casamento é indissolúvel ou não? Vamos começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Imutável, só o que vem de Deus. E o divórcio está nas leis do homem e não é de forma alguma contrária à lei de Deus. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Questão 697 do Livro dos Espíritos. A resposta é: a indissolubilidade do casamento, a indissolubilidade, é da lei humana e é contrária à lei natural. Mas é lógico. Você tornar o casamento indissolúvel é contrário à lei natural. Quer ver? Vamos dar dois exemplos. Existem algumas culturas que é da lei a indissolubilidade. Vamos citar a cultura muçulmana. Tem um homem que é extremamente apaixonado, zeloso por 10 mulheres, por 50 mulheres, por 200 mulheres, por 300 mulheres. E essas mulheres, nenhuma pode se divorciar desse homem. Isso é contra a lei natural. Não existe uma relação do amor de um homem por uma coletividade de mulheres. Um casamento com risco de acontecer uma tragédia. Impedir que aquele casamento se dissolva não é da lei natural. Então, realmente, o divórcio é da lei natural. Está coaduna com a lei de Deus. Então, essas uniões que não se baseiam na lei do amor, elas podem, em algumas circunstâncias, devem ser desfeitas. Elas precisam ser desfeitas, porque muitas vezes, naquela circunstância, naquela vida, naquela relação, você tem um verdadeiro atrapalhar da sua própria jornada evolutiva. É algo que não foi conduzido, não começou e não estaria terminando sobre a lei do amor. E podemos citar equívocos que acontecem que normalmente unem as pessoas: interesse econômico e financeiro, tradição religiosa. Eu não gosto nunca de citar exemplos, mas é um exemplo cultural, não se trata de uma crítica. Eu tenho um extremo respeito a qualquer tipo de credo. Inclusive a religião mais certa para o ser humano é aquela que faz ele se tornar um ser humano melhor. Eu nunca digo que o Espiritismo é a religião mais certa. E nunca digo que eu tenho certeza absoluta no Espiritismo. Eu tenho convicção, é só minha. Eu não vou impor nem opor isso a ninguém. Mas os nossos irmãos judeus, ainda hoje, eles quase que têm uma exigência de que se case dentro da própria religião. Vejam só. Tem um judeu que a lei do amor
direciona ele para uma católica, ou uma mulher judaica, a lei do amor direciona ela para um ateu. Existe uma pressão familiar muito grande para casar dentro da própria religião. Então tem um fator religioso que faz com que a gente se una sem estar envolvido pelo amor de Deus. Paixão, que muitas vezes nós confundimos paixão com amor. Paixão não tem nada a ver com amor. Amor é algo muito mais sublime, muito mais forte, muito mais intenso. Paixão é um vendaval, é um desejo. Então, tudo que não é feito por amor, não podemos dizer que Deus uniu. E aquela pergunta que a gente deve fazer sempre que a gente se defronta com a palavra do nosso irmão maior. Gente, eu estou falando aqui para vocês, vez e outra eu me lembro da moça coçando os ouvidos. Pelo amor de Deus, vocês esqueçam, viu? Eu olhei aqui e disse, vou coçar o ouvido. Não, vou parar. Será que a gente não pode separar o que Deus uniu? Lógico que a gente pode. Por quê? Porque a gente pode quase tudo, por causa do livre-arbítrio. A gente não deve. O livre-arbítrio é extremamente amplo, só tem uma exceção. Uma única exceção. Eu não posso decidir, eu não vou progredir. Cruzo meu braço. Deus é tão bondoso que Ele não deixa eu usar o livre-arbítrio para isso. Ah, Romulo, quer dizer que eu posso... Não. Mas eu posso cruzar o braço com uma encarnação. Depois vem uma dor, vem outra encarnação. Até que a gente cede. É a única exceção. Se eu cruzo os braços, eu não impeço a minha evolução. Eu atraso a minha marcha. Eu atraso o meu processo. Então, pelo livre-arbítrio, a gente pode realmente separar o que Deus uniu. Mas não deve. E nós devemos cada vez mais, meus irmãos, valorizar as uniões com base no amor. E aqui a gente vem para o casamento, não um casamento formal, não um casamento do papel, mas um casamento do amor, um casamento de almas, um casamento de compromissos no mundo material. E a gente, como integrante da sociedade, a gente precisa cada vez mais valorizar esse casamento. E já que eu estou falando de casamento, vamos fazer uma viagemzinha histórica dentro do casamento. Antigamente, e quando eu falo antigamente, eu não estou falando da minha história não, porque eu não sou tão antigo. Antigamente, meus avós, meus bisavós, naquela época, existia uma tirania, crueldade, machista, em que a família não se dissolvia, mas ficava dentro de uma aura de hipocrisia gigantesca, um machismo exacerbado. Então era o extremo. Vocês lembram que vida é equilíbrio, que eu disse ainda hoje? Quando soltou a ponta da vara que estava toda para um lado, para onde é que ela vai? Para o outro lado. Desvalorização total do casamento. Eu tive com uma moça em meu consultório, 20 e poucos anos, ela prestes a casar, e eu disse, você o ama? Disse, sei lá. Como é que você vai casar? Não, se não der certo eu separo. Eu disse, que coisa simples, né? Se não der certo, separa. Não é muito melhor você investigar o seu coração, não é muito melhor você conviver mais com ele, não é muito melhor você perceber se o ama ou não. É exatamente o contrário, o outro extremo. Mas a sociedade é assim. Todo movimento social, quando está esticado para um lado, quando solta, vai para o outro lado, até que essa vara balança e tende ao equilíbrio. Todo movimento social acontece isso. Então, sejamos fatores, sejamos elementos, sejamos espíritas que vamos privilegiar cada vez mais a família. A família é o nosso primeiro e mais importante laboratório. Não é à toa que eu estou dentro daquele contexto, não é à toa que eu sou pai e mãe daqueles filhos, não é à toa e nem por acaso que eu sou filho daquele pai, daquela mãe. Precisamos, como espírito, entender o laboratório que é a família e valorizar isso cada vez mais. Percebendo sempre que o cônjuge é fundamental para o nosso processo evolutivo. Fundamental. Nós somos todos diferentes, minha gente. É por isso que é tão difícil juntar as escovas de dente. Porque a gente é muito diferente. Casar, se juntar, amar uma pessoa e decidir morar junto,
é ganhar e é perder. É ganhar por quê? Porque aquela pessoa que eu me envolvi pela lei do amor, eu posso dividir minha vida, minha dificuldade. Eu vou trabalhar em conjunto com ela no mundo material para criar os filhos, para nos suprir materialmente. Mas é perder. Eu perco a minha liberdade, eu não posso mais decidir o que eu vou fazer, porque tem que combinar com outra pessoa. Mas tudo bem. Tudo bem. Tem algo muito maior e melhor por trás dessa perda. Mas não é um processo simples. Por quê? Justamente porque nós somos diferentes. Queria propor uma dinâmica aqui para todos nós. Eu chamo a dinâmica do parceiro ideal. E eu coloquei algumas características desse parceiro ideal e cada um vai imaginando. Vai imaginando o parceiro ideal desse jeito. Amoroso ou amorosa? Porque o amor é a base de tudo. É o número 1. Bondoso ou bondosa? Normalmente quem é amoroso é bondoso, mas eu preferi especificar que além de amoroso é bondoso. Extremamente carinhoso ou carinhosa? Compreensiva ou compreensivo ao extremo? Todas as minhas falhas, aquela criatura está sempre a compreender os meus equívocos. Extremamente solidário ou solidária? Empático ou empática? Sempre se coloca no meu lugar. Cuidadosa ou cuidadoso ao extremo? Não pode ver, dar um espirro que já vem. Você precisa de alguma coisa? Quer que eu faça um chazinho? E aí, vocês têm ideia de mais alguma qualidade que a gente pode dar para esse ser perfeito? Eu estava dando essa palestra lá em Fortaleza há muitos anos atrás. Não era bem um tema esse, mas era falando da perfeição. E eu disse todas essas características. E eu perguntei, alguém quer sugerir algo a mais? Normalmente, acho que eu já falei uma centena de vezes isso, só uma vez alguém sugeriu outras qualidades, que foi um rapaz lá em Fortaleza, ele levantou a mão, aí a moça levou o microfone lá para ele, e ele disse, além de tudo isso, eu queria que ela fosse bonita e rica. E aí, a partir desse momento, eu estou incluindo essas duas características nesse ser perfeito. É rica, então, ou rico. Então, eu não preciso me esforçar, vou dedicar a minha vida ao meu crescimento espiritual. Não preciso me preocupar com a matéria. E a beleza é relativa e é personalizada. Cada um tem o seu critério de beleza. Mas se agrada aos olhos, tudo bem. Então, vejam que criatura. Vou ler de novo, porque é um negócio impressionante. Amoroso, bondoso, caridoso, compreensivo, solidário, empático, cuidadoso, bonito e rico. Vocês estão imaginando o companheiro de vocês desse jeito? São fiel, não? E trabalhador também, né? Fiel e trabalhador. Já pensou se é tudo isso é preguiçoso, né? E a preguiça é achada da pobreza. É. Porque se for dois preguiçosos, tá bom. Aí não dá certo. A Bíblia diz que quando um cai, o outro tem que estar em pé para segurar. Isso. E hoje em dia, a maioria dos casais está sofrendo. Está desequilibrado, né? Pois é. Então, gente, cabe nos perguntar uma coisa diante desse ser tão perfeito. É uma coisa que dificilmente a gente se questiona. Nós merecemos esse ser perfeito do nosso lado. Nós merecemos. E aí volta uma questão que a gente deve estar dentro do nosso íntimo sempre. Sempre à luz do Evangelho do Cristo. Sempre olhando para as palavras do Cristo. Para perceber que nós precisamos ainda andar muitos quilômetros até merecermos esse ser perfeito. A luz do Evangelho nos demonstra que hoje nós somos extremamente falíveis, muito imperfeitos. E tudo bem, a busca da perfeição no nosso nível atual é uma ilusão. É uma ilusão. E é uma receita para decepção. Nós somos imperfeitos, nossos parceiros vão ser imperfeitos e as nossas relações vão ser imperfeitas. E nós temos que estar bem dentro dessa imperfeição. Senão a gente não consegue estar tranquilos, em paz, pacificados, para fazer o que a gente tem que fazer, para cumprir os nossos compromissos encarnatórios. E normalmente, no nosso cotidiano, a gente busca mudar tudo.
E esquece de investir na única coisa que a gente pode mudar, que somos nós mesmos. Percebam, meu marido, ele podia beber menos cachaça, minha mulher podia bater menos perna na rua, eu queria tanto que o meu filho fosse assim, eu não aguento mais o governo do Brasil, quer ser de direita, quer ser de esquerda, quando é de direita, a esquerda reclama, quando é de esquerda, a direita reclama, eu não aguento mais a violência, eu não aguento mais a corrupção. Então a gente começa a projetar que a nossa dificuldade é por conta do que está fora da gente. E esquece que a única coisa que a gente pode mudar é da porta para dentro. Rômulo, eu vou insistir tanto até mudar meu marido. Ilusão. Ninguém muda ninguém. A gente só consegue mudar a nós mesmos com um certo grau de dificuldade. Não é tão simples mudar a nós mesmos. E pode até ser que essa nossa mudança incentive as pessoas que convivem com a gente a mudar também. Mas nós só podemos investir em mudar a nós mesmos. Então, em vez de criticar a violência, vamos olhar para a violência que tem dentro da gente. Não, eu não sou violento, nunca bati em ninguém. Será que a gente nunca xingou? Lá dentro a gente não tem aquela vontade de... Tinha uma amiga, irmã, que eu amo de paixão, uma amiga mesmo, que eu escolhi para ser minha irmã. Mas ela era muito, muito raivosa. Ela brigava pelo espiritismo, brigava com o pastor, só faltava trocar tapa. E eu disse para ela, olha para a tua violência. Ela disse, não, nunca bati em ninguém, mas não aceito uma pessoa dizer que a minha religião é do Satanás. Aí eu disse, se ele dissesse que a tua religião era do Saci Pererê, aí ela disse, eu ia gargalhar. Então gargalha, a gente não acredita em Satanás. Agora se pacifique interiormente. Não veja a violência do outro, nem de fora. Veja a violência de dentro. Não veja a corrupção de fora, veja a corrupção de dentro. Então é a única coisa que nós podemos efetivamente investir em mudar, que é a nós mesmos. E às vezes, a pessoa fala assim, tanto de violência, mas violência não é só bater. Às vezes você com a palavra, você bate muito mais. Às vezes, aquela história, a boca fala que o coração está cheio. E às vezes você fala uma palavra, com conotação, ela mal interpretada, ela torna algo muito sério na vida da pessoa. Violência é violência em qualquer que sejam suas formas de manifestação. Até no pensamento eu posso agir com violência. Tá? Então precisamos nos pacificar interiormente. Precisamos buscar sempre o horizonte, o espaço de mudança da nossa existência, que está sempre da porta para dentro. Tem uma historinha que talvez eu já tenha até contado nesse centro espírita, que eu já contei essa história 1.397 vezes. Mas pode ser que alguém não tenha ouvido, então eu peço paciência de quem já ouviu para ouvir de novo. Era uma nora que odiava a sogra. E ela não aguentava mais, e a sogra brigava com ela todo dia. O pior é que morava na mesma casa. E o filho, tenha paciência com a mamãe, e ela não tem paciência, estou doido que essa velha morra. Aí um dia, ela disse assim, eu vou procurar uma solução definitiva, eu não aguento mais essa vida. E uma amiga dela disse, olha, tem um feiticeiro ali no alto daquela colina que ele resolve todo tipo de problemas. Pois eu vou a ele. Aí chegou lá, o feiticeiro disse, pois não, minha irmã, em que posso lhe ajudar? É minha sogra. Eu não suporto aquela desgraçada na minha vida. Queria dar um jeito, uma coisa que, um remédio, uma coisa que ela decidisse ir embora. Aí disse, não, decidir ir embora não, mas eu tenho uma poção que você pode matar ela. Ela desaparece da sua vida. Aí ela disse, não posso fazer isso não, eu sou uma pessoa temente a Deus. Veja que coisa triste, temente a Deus, né? Mas faz parte da história. E ele disse, é a única solução. Aí ela pensou, disse, tudo bem, como é que eu faço isso? Vou dar um frasco, ele tem 365 gotas. É uma gota por dia. Ela só vai morrer depois de 1 ano que ela estiver tomando. Por quê? Porque esse veneno não fica no organismo. Então ninguém vai perceber que foi você. Agora, nesses 365 anos, você vai preparar o suco que ela gosta, aí bota uma gotinha. Você vai preparar um lanche, você vai ser boa para ela. Por quê? Porque quando ela morrer, ninguém vai botar a culpa em você. Tá certo? Mas eu tenho que fazer isso? Eu disse, tenho. Aí ela levou o frasco e foi embora. Faltando 10 dias para os 365 dias,
O feiticeiro estava lá, tomando chá dele, e lá vem a criatura descabelada, correndo serra acima. Meu senhor, pelo amor de Deus. Isso que foi, minha senhora? Já morreu? Faltam 10 dias. Não, eu quero um antídoto. Eu disse, como? Você não quer se livrar dela? Minha sogra virou uma mãe para mim, eu quero um antídoto, pelo amor de Deus. Aí ele disse, aquilo não era veneno, era só água. Quem precisava mudar era você. Então, o que foi que ela fez? Ela mudou a si própria. E o que foi que a sogra fez? Não foi ela que mudou a sogra. A sogra, vendo a atitude dela, tomou aquilo como exemplo e a própria sogra transformou o seu comportamento e se transformou numa mãe para ela. É uma historinha até bobinha, mas ela traz um significado muito importante para nós que queremos transformar aos outros. Casamento com amor, gente, é aquele sem problemas, aquele que não tem nenhuma briga. A Universidade de Michigan fez uma pesquisa em casais que nunca brigaram. E em 100% dos casos, um dos dois se omitia. Às vezes, ora um, às vezes ora o outro, às vezes só um, às vezes só o outro. Mas a base da harmonia, pseudo-harmonia, era a omissão. Casamento com amor, por vezes, são compromissos difíceis, mas necessários. E aqui, sempre que eu dou essa palestra, eu me lembro do José Pinto Vieira. Vocês já ouviram falar de José Pinto Vieira? Nunca ouviram? Meu sogro. Tem certeza que não ouviram? José Pinto Vieira, a minha esposa, Célia de Araújo Pinto Vieira, ela com 50 anos já começou os primeiros sinais de Alzheimer. Era um casamento que Deus uniu. E o meu sogro, ela desencarnou, está com 4, 5 anos. E o meu sogro, ela já em estado vegetativo, ele ia sair de casa, já bem velhinho ele chegava no ouvido dela, Celinha, eu estou indo comprar o pão. Ela em estado vegetativo, ele ia avisar ela. Aí ele ia comprar o pão às vezes comigo, vamos, se não avisar ela, quando eu chegar, ela está com raiva de mim. Ela sem semblante nem nada, mas ele dizia que ela estava com raiva dela. Muitas e muitas vezes que ele era da época da serenata. Eu pegava ele de lado da cama dela tocando violão para ela. Então isso é o quê? Dificuldade para ele? A vida dele se transformou numa grande dificuldade. Mas qual foi a opção dele? Me abraçar com o meu compromisso de amor. Se abraçar com o meu compromisso, a despeito da dificuldade. A despeito daquele compromisso ter se transformado em um ano gigantesco. Porque minha sogra, desde quando ela ficou completamente ausente, ela ainda ficou encarnada 27 anos. Tá? Então ela é super bem tratada e viveu muito. Tá? E ele sempre com esse zelo no cuidado com ela. Tá? Então é disso que eu estou falando. Às vezes nós temos uma dificuldade com o filho e às vezes aquilo desestrutura uma relação que é uma relação de amor. E aí, mais uma vez, é estatístico. Normalmente as mulheres abraçam esse filho e os homens fogem. Quem é o sexo frágil? Mais uma vez perguntando. Quem é o sexo frágil? Parece ser o homem, porque o homem ainda não descobriu o potencial que tem. O homem não descobriu ainda que precisa exercitar a sensibilidade feminina. O homem que não descobriu ainda que tem muito a aprender com as mulheres. E é por isso que o feminismo é tão danoso quanto o machismo. Porque, mais uma vez, a mulher querendo ir para o extremo. Abrindo mão de uma coisa que falta ao homem. Então nós, para nos equipararmos às mulheres, precisamos dessa sensibilidade. Precisamos entender o lado feminino que está dentro de nós. Precisamos exercitar isso. Precisamos ser mais fortes, mais corajosos. Minha mãe, Dona Maria Assi, ela sempre diz, meu filho, se dependesse de um homem para parir, a humanidade já tinha se acabado. Porque eu era um filho só, ele não aguentava amarrador de jeito nenhum. Então, precisamos cada vez repensar isso de uma forma mais ampla possível. E esses desvios na união do amor, isso acontece por vários motivos. Pessoas fracas que se deixam envolver por uma paixão, tem aquela relação de amor, mas ou ela encontra um rapaz mais jovem, ou ele encontra uma mulher mais jovem, se apaixona e abre mão de uma relação de amor.
Atração física, interesse. Então são muitos as tentações, entre aspas, eu não gosto dessa palavra, porque tentação parece até que a responsabilidade não é nossa. Inclusive nós espíritas adoramos, a gente ama o obsessor. Porque o obsessor tira a responsabilidade nossa. Mas como é que eu fiz aquilo? Só pode ter sido uma obsessão. Quando na realidade a gente não quer se defrontar com a nossa própria dificuldade. A responsabilidade é minha, não bote a culpa no obsessor, não. Quando eu baixo o campo, pode ser que até que o obsessor interfira e aumente aquilo. Mas o defeito é meu. Eu comigo mesmo. Então, quais são os pré-requisitos para uma boa relação? Empatia, compreensão e resiliência. Empatia. Não só com a relação matrimonial. Se nós vivêssemos perguntando o que é que eu gostaria que o outro fizesse comigo e eu fizesse aquilo, eu acho que a gente já estava, como coletividade, muito mais evoluídos. Compreensão. Nós vivemos a era da intolerância. Intolerância em todos os sentidos. Intolerância. Precisamos ser mais compreensivos. A começar com os que estão em casa. Às vezes a gente é tão intolerante, tão incompreensivo com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Precisamos repensar. Começar dentro de casa, nosso primeiro laboratório. Depois ir para o vizinho. Depois ir para o indigente da rua. Até chegar no nosso suposto inimigo. E quando os nossos filhos são intolerantes, a gente faz de tudo por eles, onde a gente vive uma era de filhos egoístas, que só pensam em si, os culpados e pais. Nada é por acaso. Absolutamente nada é por acaso. Não é por acaso que aquele meu filho é egoísta. Não é por acaso que eu tive que viver a experiência daquele filho que me traz grandes desafios. Não é por acaso. Então eu tenho que primeiro, para me pacificar, entender que eu não sou vítima. Nós, pais e mães, não somos vítimas daqueles filhos. Muito pelo contrário, nós temos uma missão com relação àqueles filhos. E é uma missão que começa com amor. É uma missão que começa com amor. E já que eu falei de amor, outro pré-requisito fundamental para uma relação dar certo é o amor a si mesmo. Já ouvi muitas pessoas dizer, eu te amo mais do que amo a mim mesmo. Não ama a si nem ama o outro. Porque a quantidade de amor que a gente entrega é no máximo o amor que a gente tem para conosco mesmo. Então o auto-amor é fundamental. Antes de eu casar com alguém, eu tenho que casar comigo mesmo. Todo e qualquer caminho evangélico começa por nós mesmos. Como é que eu vou ser caridoso com o mundo se eu sou cruel comigo mesmo? Como é que eu vou perdoar o outro se eu não consigo nem perdoar a mim mesmo? Então, para mim amar ao outro, eu tenho que amar a mim mesmo, com auto-perdão, auto-aceitação, mas principalmente auto-amor. É bem verdade que nas relações a gente deve praticar o tempo todo a renúncia. O tempo todo a renúncia. Mas não a renúncia de nós mesmos. Muita gente confunde, aí vai para aquelas relações que não tem conflito, porque um se anula. A gente tem que praticar a renúncia do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Porque são 3 características que não dá certo para conviver com o outro. Mas nunca a renúncia de nós mesmos. Aristóteles já dizia que nós somos seres gregários. A gente precisa estar aos montes, convivendo uns com os outros. E hoje, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. E nós vivemos uma crise de sermos solitários. 7 bilhões de pessoas e ainda assim somos solitários. É com muita tristeza que eu vejo casais solitários. Um na frente do outro no restaurante, cada qual no seu mundo. No seu celular. Parece até que um está conversando com o outro via WhatsApp, estando um na frente do outro. Mas na realidade, eles estão solitários um do outro e estão na ilusão individual de cada um. E aqui um alerta para a modernidade. As redes sociais fazem com que nós sejamos zumbis solitários, agarrados com a ilusão e esquecendo que o relacionamento humano é abraço, é toque,
é cheiro, é beijo, é abraço, é estar presente, é prestar atenção, é ouvir ao outro. Atendi um rapaz, certa vez, que ele perdeu a capacidade de se comunicar como ser humano. Ele abandonou a faculdade, ele saía do apartamento dele, chegava no elevador, quando a porta abria, se tivesse gente, ele se retraía e voltava para dentro de casa. Mas, na frente de um computador, ele falava, ele sabia falar 3 línguas, ele falava com gente na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Namorava virtualmente. Se a menina dissesse, vamos encontrar, ele começava a se tremer, tinha uma crise de pânico. Ele se comunicava muito bem como máquina, mas perdeu a capacidade de se comunicar como ser humano. Se nós olharmos dentro da nossa casa, a gente vai perceber que muito provavelmente nós estamos seduzidos por essa forma de nos comunicarmos com os outros. E precisamos mais uma vez trazer o Evangelho do Cristo para o nosso coração. Vamos lembrar de o que é que o Cristo fazia. Mas Roma, na época dele, não tinha celular. Eu acho que ele ia deixar o celular do lado e ia abraçar aquele que estava precisando. Ia olhar olho no olho. Ia falar e ouvir. Precisamos exercitar, nos comunicarmos como seres humanos. Arthur Schopenhauer é um filósofo contemporâneo do século passado, alemão, e ele trouxe uma historinha muito interessante que ele chamou de o dilema do porco-espinho, que eu trago para a gente fazer uma reflexão. Segundo ele, muito frio, aí os porcos-espinhos começavam a ficar próximos uns dos outros, para se aquecerem mutuamente. Aí o espinho um começava a furar o outro, aí eles começavam a se afastar. Aí começava a afastar, eu começava a sentir frio, até que eles encontraram uma distância boa de conviver, sem um furar os outros, mantinham um calor coletivo e um não furava o outro. Precisamos pegar o exemplo dos porcos-espinhos, para quê? Não para a gente criar uma barreira de relacionamento. O que é o espinho? É manter a nossa individualidade. Nas nossas relações, a gente nunca pode se despersonalizar, porque a gente deixa de ser quem nós somos. E nós somos um projeto de Deus. Vejam só, se eu abandonar quem eu sou pelo outro, eu estou sabotando um projeto que não é meu, é de Deus. Eu sou um projeto de Deus. Quando a gente usa máscara para abandonar o ser e se abraçar ao parecer, eu estou abandonando um projeto de Deus. Então, o espinho é para manter a minha individualidade. Eu chego próximo, eu convivo, eu aqueço o outro, recebo o calor do outro, mas mantenho a minha individualidade. E para terminar, gente, como eu disse, o Cristo nos falou durante 3 anos. A gente precisa olhar para essas palavras e buscar o máximo possível ampliar o sentido dela. Ampliar da forma mais abrangente possível. Mas vamos, se eu estiver errado nessa minha interpretação, se for para o bem, muito provavelmente você vai estar acertando. Mas quando o Cristo diz o que Deus juntou, que não separe o homem, eu acho muito pobre e muito pouco a gente pensar só em casamento, só em relação matrimonial. Será que Deus não me juntou ao meu filho? Será que Deus não me juntou ao meu pai? Será que Deus não me juntou ao meu tio? Será que Deus não me juntou àquele amigo trabalhoso? Será que Deus não me juntou àquele parente que eu não suporto? E por conveniência, a gente simplesmente quer separar o que Deus juntou. Precisamos perceber sempre que o acaso não existe. Se o acaso existisse, se existisse sorte ou se existisse azar, não existiria justiça divina. Então, o que Deus juntou, vamos procurar não separar. Gente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, foi muito bom. Muita paz a todos. Muito bem, meus queridos irmãos. Então, após essa palestra muito informativa, muito leve, né? Que
acho que é uma reflexão muito profunda aí para a gente, pensar no nosso relacionamento, né? Sobre a importância de valorizar a relação de amor, realmente, que Deus junta, né? Junta na nossa família, em qualquer familiar, um amigo, né? Mas muito notadamente com o companheiro e a companheira mais direta, isso aí é o que tem nos provocado muitos problemas, mas também com os filhos e outros pais. Né? Muito bem, então a gente gostaria de agradecer nosso convite. Foi uma tarde muito agradável, até que passou rápido. Né? Acabou-se o tempo aí. Muito bem. Então, leva o nosso abraço para todos lá do livro, certo? Vou dar alguns avisos. Né? Quem quiser tomar o passe, agora sentadinho, quem pode chamar. Primeira coisa. Quem quiser colocar o seu nome de algum parente, encarnado ou desencarnado, na lista de vibrações, está lá fora do nosso livro, qualquer orientação, conversa com o senhor está assim, certo? Hoje teremos um estudo do Evangelho de Marcos, encerrando o estudo da parábola da semente, vai ser após os passos, mais ou menos às 18 horas. Quem quiser participar é só ficar, daqui a pouco a gente começa, certo? Muito bem, então para encerrar os nossos trabalhos, vamos fazer a prece de encerramento. Eu pedi ao nosso José Souza, por favor, venha fazer a prece. A gente está usando farda, eu e o José Souza. A gente esqueceu de avisar os demais. Porque esse assunto bem elaborado, bem trabalhado, para que a gente pense bem em casa e consiga colocar em prática. Vamos pensar em Jesus. Jesus, Mestre Divino, somos gratos por essa oportunidade que vivemos e receber esses ensinamentos e pedimos que possamos colocar em nossos corações para que nós possamos ser cada vez mais espíritos melhores e que possamos ter nossa condição de filho de Deus. Que a paz do Senhor Jesus se estenda por toda a humanidade, principalmente sobre aqueles que estão pensando em guerra, que estão fazendo guerra. E sendo assim, meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos, possamos voltar tranquilos para o nosso lar. Boa tarde.